Oi pessoal, eu marquei com todo mundo lá no meu canal no YouTube, mas até tô mandando, tá fazendo upload de um vídeo que eu mandei no YouTube. O que aconteceu? Questões técnicas. Como eu não tenho 1 milhão de inscritos ainda, eu não posso fazer esse vídeo via celular igual eu tô fazendo agora. O vídeo tem que ser via webcam no computador, aí tem que baixar aplicativo que pede para baixar mais 3, e já tô há um tempão já nisso, né? Tô fazendo testes, não deu, né, por enquanto para entrar ao vivo lá. Então o vídeo que vai entrar lá, né, que é gravado, porque quem não tem 1.000 inscritos tem que ser vídeo gravado, tá explicando justamente isso, que eu tô aqui aguardando, porque é um monte de coisa para baixar, né, daí você tem que pesquisar, a maior parte dos aplicativos são pagos, então para você achar um aplicativo gratuito e que seja seguro, dá trabalho. E daí dá trabalho, demora também para baixar. Oi, Pati. Demora bastante, né? E a minha internet não é tão boa assim, eu vou ter que mudar o pacote, mas você não muda de uma hora para outra. Aí vai com o tempo, a gente vai melhorando. Então é isso, eu peço desculpa por esse atraso. Eu tô aqui, né, mexendo, eu vou falando com vocês, mas eu tô aqui olhando porque ele tá pedindo que eu vá preenchendo algumas informações aqui. Então é isso, e o nosso assunto de hoje eu nem escrevi aqui para não correr o risco de escrever errado, né? É mulheres, é o papel da mulher dentro da nossa sociedade. Que a nossa sociedade é totalmente patriarcal, ou seja, é uma sociedade totalmente dominada pelos homens. E por incrível que pareça, o número de mulheres no mundo é muito maior do que o dos homens. Nasce muito mais meninas todos os dias na maternidade do que nasce meninos. E em pleno 2020, os homens ainda continuam dominando. Você percebe isso na política? Quantas mulheres que a gente tem na política? A gente percebe isso em empresas de grande porte, principalmente as multinacionais. Quem trabalha em multinacional aí pode dizer se eu tô falando besteira. A maior parte dos empregados são homens. Ao contrário de escolas. Escola que é trabalho, né, de pedagoga, de professor, a maior parte é mulher, né, que são mais áreas voltadas para humanas. Aí tem mais mulher. Quando é voltadas para exatas ou biológicas, são os homens que dominam. É muito interessante isso, né? É interessante que se a mulher ela é a maioria, por que ainda continua sendo submissa aos homens? Porque essa sociedade é tão machista, não é? Por que as mulheres ainda permitem que os homens se sobressaiam? Porque a mulher ainda permite que, tendo a mesma função um homem e uma mulher dentro de uma empresa de grande porte, a mulher ganhe menos. E se a gente botar ali para comparar, fazendo o mesmo trabalho, eu tenho certeza que o trabalho da mulher é melhor pelo simples fato que a gente é muito detalhista e muito caprichosa para fazer as coisas. Então eu tenho certeza que se colocar pau a pau ali, o trabalho da mulher tem muito mais qualidade. E ganhamos menos. Os trabalhos de humana é o que mais desgasta a nossa mente. E nós ganhamos menos. Na questão de rede de educação, né, principalmente na educação infantil, que é a minha área, nós temos a maior parte de mulheres. Eu, particularmente, acho que só conheci 2 professores homens. Um da conveniada, outro da direta, mas eu sei que tem mais. Mas quando a gente vai num congresso de educação, quem tá lá falando, quem tem o cargo de diretor, chefe, né, os cargos bambambãs, dentro da DRE, né, falo da DRE Ipiranga e outras DREs, são os homens. Se a maior parte das mulheres são as professoras, estão ali no chão, né, com as crianças, por que os nossos superiores são homens? Tá tudo errado. O cara chega a ser o diretor de uma DRE e nunca trabalhou na creche. E ele vai lá determinar, bater o martelo para trabalho nosso. Vai lá um xalita e diz que a professora, mulher,
tem que ter no mini grupo 2, 25 crianças de 3 a 4 anos sozinha na sala. Sendo que chega crianças no mini grupo 2 ainda de fralda. A gente sabe o quanto que é difícil. Aí o cara lá de cima, o secretário da educação, que agora é o Bruno Caetano, ganha muito mais que a gente. Pergunta para Bruno Caetano se ele já trocou fralda de criança na creche. Ele só vai para visitar. E não fica muito tempo lá não, porque eu já vi visita dele. Aí do Schneider ainda ficava mais tempo, Alexandre Schneider. Mas o Bruno Covas não fica. Então, assim, por que isso? Porque não é uma secretária da educação. Principalmente uma que veio lá de baixo, que tem, muitos anos de carreira, que entende realmente de criança. Que sabe o quanto que a gente sofre. Que com certeza ela não colocaria 25 crianças para uma professora no minigrupo 2. Né? Então, se nós somos as pessoas que realmente entendem do assunto, por que a gente subordinada a homens? E somos a maioria. Se parar para analisar o magistério, a maioria é mulher. Agora vamos falar em outro contexto, família, né? A gente já nasce desde pequenininha e tá ali para ser uma futura dona de casa. Por que a gente não pode ser uma mulher independente? A gente não pode alcançar outras realizações? Por que a gente tem que crescer, namorar, noivar, casar, ter filhos? E ponto. Por que a gente tem que se limitar somente a isso? Não desvalorizando quem é dona de casa. Né, de maneira alguma, porque ser dona de casa não é fácil. Mas por que a sociedade obriga a gente a fazer isso? Ou quando a gente tá lá na adolescência, né, dá um passo assim em falso, né, acaba engravidando e daí o nosso pai bota a gente pra fora de casa, porque a gente, né, não seguiu o que o nosso pai estava esperando da gente. Que a gente namorasse, noivasse, casasse e tivesse filho. A gente já começou errado, né? Eu falo por mim, né? Que eu comecei pelo filho. E pago um preço alto por isso até agora. Porque a sociedade não fica ao nosso favor. Não fica em nada, não fica na profissão, não fica na família, não fica em nada. As mulheres é que mais consomem, mas são os homens que são os donos das empresas, dos produtos que a gente consome. São poucas mulheres, que nem cosmético. Homem hoje em dia usa cosmético, tem alguns que se maqueiam, mas é a minoria. Então por que os donos das empresas de cosmético e perfumaria, os diretores da empresa são todos homens, sendo que quem mais entende desse assunto somos nós mulheres? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que a mulher ela termina lá o ensino médio e já fica por aí mesmo? Aí ela vai assumir o papel dela de dona de casa, que é isso que a sociedade quer. Ela casa e para de estudar, porque daí ela tem tanta coisa para fazer. Estudar vai ser mais um fardo para ela carregar. E tem mulher que eu conheço que trabalha durante o dia, estuda durante a noite, ainda tem que cozinhar, lavar e passar. O marido só trabalha, chega em casa, fica a noite inteira livre e a mulher ainda tem que lavar, passar, cozinhar. Ele não tá vendo que essa mulher tá saindo para estudar, que ela quer ter mais conhecimento, que ela quer ter mais evolução? Ele fica lá sentado o quê? Assistindo o jornal, assistindo esporte, assistindo aquela bênção de Cidade Alerta e não pode fazer comida para as crianças? Não pode limpar uma casa? Não pode pôr a roupa na máquina para lavar? Não pode recolher a roupa do varal? Eu sei que a maior parte da culpa disso também são das mulheres, porque esses homens geralmente foram criados por mulheres que faziam isso para eles. Fazia comida, que lavava e passava a roupa dele. Tem mães que colocam até comida no prato
para os seus filhos homens. Aí eles casam, eles são só o provedor da família, eles só trabalham, eles não fazem mais nada. Aí a mulher casa com ele e continua fazendo o papel de mãe. Não bota o cara pra fazer alguma coisa. Ou quando ele inventa de fazer, ela reclamar porque tá mal feito. É óbvio que o homem não vai fazer tão bem feito quanto a mulher. E daí que ele não vai fazer tão bem feito? Ensina pra ele como ele faz, se não fica tão bem feito, manda ele aprimorar. Você não tem que fazer. Você não tem que se sobrecarregar de tanta coisa. Aí o que acontece? A maior parte das mulheres desistem de estudar. Porque daí ela chega do trabalho e vai cuidar de casa. Vai levar a cervejinha na mão do bonito. Ele fica lá sentado na poltrona e agora não é só televisão, ele fica no celular, né? Ou no joguinho, ou nas redes sociais, ou em sala de bate-papo. Porque eu vejo vários caras que eu encontro em sites de relacionamentos e depois descubro que o cara é casado. Por que o cara tá batendo papo comigo sendo que ele é casado? Ele poderia estar lá ajudando a mulher dele a lavar, passar, a cozinhar, a cuidar, olhar dos filhos, ajudar os filhos na lição de casa, mas ele tá lá, ó, no site de relacionamento. E agora que tem no Face, ficou mais fácil ainda. Com um clique ele tá lá paquerando todo mundo. E você, mulher, que acha, né, que tem o melhor marido do mundo, tá lá fazendo serviço por ele. Ao invés de dividir as tarefas domésticas pra ocupar a cabeça dele, deixa ele lá ocioso, ele vai lá paquerar outra mulher. E tem uns que são tão cara de pau que ainda fica mandando nudes pra gente. Ou seja, os valores são todos invertidos. E daí entra aquela coisa que homem pode, né? O homem pode paquerar, ele é comprometido, mas ele paquera. Ele tem um monte de amizade de mulher nas redes sociais, fica lá de conversinha furada, batendo papo e falando às vezes sacanagem, qualquer outra coisa, e você, mulher, tá lá se matando pra dar conta da casa, pra dar conta dos filhos, pra dar conta de tudo que você assumiu, porque desde que você nasceu, a sociedade falou que você nasceu pra isso. Aí tem mulheres que daí se enlouquece de vez, porque tá assim de mulher em rede social também cantando macho. Os próprios homens falam isso. Que agora as mulheres também, elas ficam tão sobrecarregadas, ou levam tanto chifre na cabeça, que quando elas têm a chance, elas vão lá também. Né? Conversar com outros homens. Sendo que ela tinha que conversar com o próprio marido dela. Elas vão marcar encontro com outros homens. Porque elas também sentem desejo sexual. E às vezes o marido não faz elas chegarem ao orgasmo. Elas ficam casadas anos e anos com o mesmo ser humano sem gozar. Porque essa função de gozar, ela foi determinada somente para os homens. Para as mulheres, não. A gente não foi feito para isso. A gente foi feito só para se deitar com os homens. Se a gente vai gozar ou não, é uma outra coisa. Ninguém se importa com isso. Aí chega um ponto que a mulher já nem aguenta mais. Sabe, ela acaba se deitando com o cara por obrigação. Ela não quer nem saber mais. É tão ruim, caiu tanto na rotina o sexo entre o casal, que ela fica rezando pra acabar logo. Ai, tomara que acabe logo pra ele me deixar em paz. A que ponto que nós mulheres chegamos? Ou quando você realmente não tá afim e o cara força amizade. Só porque ele é seu marido, é seu namorado, sei lá o quê, ele acha que você tem obrigação de se deitar com ele. Isso é estupro. Acorda pra vida, mulher. Isso é estupro. O cara te pegar à força sem você querer, não é porque ele é algo seu, ele se relaciona com você. Se ele faz sexo obrigado com você, é estupro. Você não tem que ceder. Nem que seja seu marido. Sexo tem que ser algo consensual. E ensine isso para suas filhas também. Não vamos ter medo de falar sobre sexo. Vamos quebrar esse tabu de sexo, de educação sexual. As mães hoje em dia permitem que as meninas comecem muito cedo a namorar. 13, 14, 15 anos. Aí no que dá? Gravidez na adolescência. Porque, eu vou deixar namorar? Porque senão vai fazer escondido mesmo. E tem um monte de filha aí que tá fazendo filho na sua cama, amiga.
Esses moleques, eles são tão sem vergonha, tão safados, porque não trabalham. Tem uns que nem estudam, mas fazer sexo eles fazem. Aí, como eles não têm dinheiro pra ir pro motel, eles usam a sua cama enquanto você tá trabalhando pra fazer sexo. E você só vai descobrir quando a sua filha engravidar. Porque você não conversou com a sua filha. Quando você libera a sua filha para namorar, tem que levar no ginecologista, tem que falar sobre métodos para evitar gravidez, métodos para evitar DST, porque não tem só gravidez. Tem as doenças venéreas também. Tem que falar sobre tudo isso. E também falar com o seu filho homem. Porque é aquela história, prendam as suas cabritas que meu bode tá solto. Não é porque é menino, não, que tem que sair pegando todo mundo por aí, não. Aí ele pega, engravida a namoradinha, e a mãe faz o quê? Ah, o meu filho não vai casar, ele é tão novinho. Então por que ele tá fazendo sexo por aí sem se prevenir? Se ele foi homem o suficiente pra engravidar uma menina, ele tem que ser homem pra assumir, no mínimo, um filho. Se ele não tem idade para assumir uma família, então por que ele iniciou a vida sexual tão cedo? Porque os pais, as mães, não conversam com seus filhos adolescentes sobre vida sexual. É um tabu. Tem mulheres que não conseguem falar com a filha nem sobre menstruação. E pasmem, estamos em 2020. E tem mulher que não consegue conversar com a filha sobre isso. Às vezes a filha menstrua na escola e passa a maior vergonha do planeta. E a mãe nunca falou com ela sobre menstruação. Nunca tocou no assunto. Tem um monte de mãe aí que acha que a filha é virgem e não é. Por quê? Porque não conversa com a filha. Aí a filha não se sente à vontade pra chegar e falar: ai, mãe, eu já iniciei a minha vida sexual. Tá tudo errado. Já começa lá atrás a nossa criação. Pelo menos a minha geração que foi assim, que tem que começar a abrir não permitindo, né, que os nossos jovens, nossos adolescentes façam o que eles quiserem da vida deles. A gente tem que conversar para que eles não sejam promíscuos, para que eles não sejam descuidados, para que eles não corram risco. O número de DST entre adolescentes está aumentando cada vez mais. Gravidez na adolescência, então não vou nem comentar, que as meninas estão parindo com 12, 11 anos. Porque agora elas têm o corpo já de mulher logo cedo. Elas estão ficando um puta mulherão, muito nova, estão menstruando muito cedo. Tem menina que menstrua com 8 anos, 9, 10. Então elas estão ficando mulher muito cedo e ficam engravidando, ficam pegando doenças. Porque a gente não tem coragem de conversar com os nossos filhos. Com os meninos também, que eles têm que saber o que é os métodos, né, de anticonceptivos. E com as meninas. Porque geralmente a última palavra fica com a mulher. O menino vai forçar fazer sexo sem camisinha. Eu aqui sou um exemplo disso. Eu tenho 3 filhos. Por não usar camisinha. Ou por não tomar o medicamento corretamente. Tomava um dia, esquecia outro, ficava 2 dias sem tomar. Na primeira filha eu achava que era estéril. Já fazia 1 ano e meio que eu tinha iniciado minha vida sexual e nunca tinha engravidado. Então eu achei que nunca ia acontecer. Larguei de vez. No segundo filho, eu tava no período menstrual. Aí eu acreditei na lenda de que quando a gente tá menstruada, a gente não engravida. Veio o segundo. Aí o terceiro não. O terceiro eu já era casada e o meu ex-marido queria ter filho. Mas os 2 primeiros foi porque eu não tive mãe. Eu perdi a minha mãe com 12 anos e a minha madrasta não conversava comigo. E meu pai é super ignorante. Ele jamais ia conversar comigo sobre isso. Mas eu não repeti esse erro com os meus filhos. Eu espero que as minhas amigas também não repitam esse erro com seus filhos. Com seus sobrinhos. Com as crianças e adolescentes que vocês têm próximo. Que às vezes a menina não tem coragem de falar com a mãe, mas ela conversa muito bem com a tia. Eu e a minha sobrinha, a gente se dá super bem. Então, vamos assumir o nosso papel de mulheres. Vamos conversar com as nossas filhas. Vamos entender que namoro, infelizmente para o adolescente, namoro é sexo. Porque eles começam a namorar muito cedo, eles ainda estão estudando, eles nem trabalham.
Então, dificilmente eles têm dinheiro, né, pra se manter ou pra ter uma vida sexual ativa. Eles estão iniciando a vida sexual deles dentro de casa. Porque, né, a gente não teve, né, essa educação sexual lá. Estamos falhando com os nossos filhos hoje em dia, também não tendo com os nossos filhos. Tem que levar no ginecologista sim. E de preferência antes da menina começar a vida sexual. Porque às vezes pode ser depois, pode ser tarde. Quando você vai levar a menina, vai fazer exame e já tá grávida. Então já começou a entrar na adolescência, na pré-adolescência, vamos conversar com as nossas meninas. Vamos conversar com os nossos meninos. Que não é porque eles são homens, né? São meninos, são homens, são rapazes, que eles têm que fazer sexo desenfreado. Vamos observar os nossos filhos nesses pancadão aí, a galera de comunidade. Eu já vi adolescentes tendo relações sexuais dentro de fluxo. Já vi adolescentes com os copos desse tamanho, de uísque com gelo, de água de coco, menina de 12, 13 anos, bêbada. E é justamente isso que os meninos querem. Eles dão bebida para as meninas para embebedá-las e depois ter relações sexuais com elas. Esse é um dos motivos que eu não permito que os meus filhos frequentem isso. Que já teve gente, porque você é preconceituosa. Não, eu tô resguardando meus filhos. Eles dançam funk aqui dentro de casa. Todo mundo dança. Se eu tiver com vontade, até eu entro no meio da dança, brinco junto com eles. Mas lá no fluxo, aonde tá assim de droga, assim de bebida, e adolescentes e adultos fazendo sexo desenfreado com todo mundo, o menino acaba de penetrar uma menina, já penetra outra, sem usar camisinha. Você vai saber se ele tem uma doença sexual transmissível? As meninas engravidam, não sabem nem de qual cara que foi, porque elas foram tão penetradas por tantos homens, num único fluxo, que elas nem sabem quem é o pai. Aí vai colocar essa menina na rua. Não é? Aí vai fazer o que com essa criança? Ah, vamos abortar agora. Aí entra numa questão complexa também, que é aborto. Né, as meninas ficam tomando medicamento que são vendidos, né, clandestinamente, ou vão em clínicas clandestinas e já com 15, 16 anos não pode ter filho mais, porque já abortaram. Nós mulheres que somos mais maduras, nós temos o direito sim de escolher se vai engravidar ou não. E eu acho que a gente que já é madura, se a gente chegou ao ponto de engravidar, demorou para assumir. Mas aí o corpo é seu, você decide se você quer assumir ou não essa criança. Acho que ninguém deve determinar isso. Acho que você não deve ser influenciada por outra pessoa. Você que tem que determinar e depois deitar a cabeça no seu travesseiro com a sua consciência. Se você pratica isso. Então vamos conversar com as nossas meninas para elas não chegarem a esse ponto. Porque tem mãe que só descobre depois que a filha abortou. Quando ela tá lá soltando um monte de sangue, aí ela chega lá no banheiro, fica passada com o que tá acontecendo, leva a menina no pronto-socorro e ela tá no processo de aborto. E olha que aborto é crime, hein? Além da questão psicológica, tem a questão criminal. E se ela é menor de idade, os pais são responsáveis por ela ter abortado. Então é muito complicado isso. Né? Essa sociedade patriarcal que a gente tem não dá esse espaço que nós mulheres precisamos. Não nos trata com o devido respeito que nós precisamos. A gente vê no dia 8 de março, né? A gente recebe um monte de parabéns, a gente recebe flores, recebe presente. E o resto do ano? Tem cara que tem a cara de pau de dar presente pra mulher, que eu já presenciei isso. E dar presente pra amante também, no Dia das Mulheres. O que adianta dar presente? No Dia das Mães, dar presente, e tá lá, tem filho com outra. É uma sociedade totalmente machista e hipócrita. Onde que desvaloriza totalmente a mulher. Eu já falei da questão, né, quando eu falei de racismo, sobre a mulher negra carregar o estigma de que a gente serve pra cama, que nós somos maravilhosas na cama.
O cara fala, nossa, já erra, já chama de morena. Eu não sou morena, eu sou negra. Ai, morena na cama, que isso, que aquilo, vem com aquela conversinha fiada. Como se eu tivesse aqui, né, disponível para ser depósito de esperma dele. Porque depois que ele gozar, ele vai embora e acabou. Aquela conversinha furada de que é relacionamento, blá, 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 é mentira. Ele só queria dormir com uma mulher negra. Então é muito complicado. Esse assunto mulheres vai muito além. Entre mulheres vai entrar a questão social, vai entrar a questão ética, a questão moral e vários assuntos mais complexos que a gente pode jogar aí para umas próximas lives. Mas é importante que a mulher entenda qual é o seu lugar na sociedade, é o lugar que ela quiser. Se a gente quiser ir pro estádio, assistir o nosso time jogando, a gente vai. Se a gente quiser ir para uma roda de amigas no barzinho para beber, a gente vai. Se a gente quiser ter uma vida sexual mega ultra super ativa, sair com um homem a cada dia, a gente sai. Ninguém tem nada a ver com isso. E isso não nos desvaloriza. Tudo isso não diminui o nosso caráter. Se a gente sai pra beber com as amigas, se a gente sai com os caras que a gente quiser, se a gente vai assistir jogo, se a gente desfila no carnaval, nada disso influencia no nosso caráter. A gente não é vagabunda por causa disso. Se a gente resolve ter uma vida sexual mega ativa, se a gente gosta de sexo a esse ponto, a gente não é a puta. Não, a gente não tem que ser classificada junto com as prostitutas que escolheram essa vida para elas. Porque elas não se deitam com vários homens porque elas querem. Elas se deitam com vários homens por dinheiro. É a maneira que elas escolheram para sustentar as suas famílias, para se sustentar, para pagar as suas contas. E se elas têm essa profissão, que é a profissão mais antiga do mundo, é porque tá sim de homem para se deitar com elas. E às vezes esse homem pode ser alguém que você conhece, alguém da sua família. Vamos aprender a respeitar as mulheres trans. Elas nasceram com corpo de homem, mas elas têm mente de mulher. E às vezes mente de mulher muito mais mulher do que muita mulher que eu conheço. Então, respeitar as mulheres trans também. Se elas são homens que nasceram e se transformaram em mulher, ou são mulheres que nasceram e se transformaram em homens, se a genitália não tem nada a ver com o que eles têm na cabeça, com o espírito que eles têm, porque a gente é matéria e é espírito. Vamos respeitar eles? Vamos respeitar sim. Tanto a mulher que quer ser, não. Tanto a mulher que se vê como homem, né? A mulher lésbica também. Não só a mulher trans, mas a mulher lésbica. Vamos nos respeitar, independente das nossas escolhas, independente do nosso gênero. Vamos respeitar a travesti. Lá na Globo, né? Todo mundo acha o máximo. Agora, se é a travesti que é sua vizinha, você mal olha na cara dela, porque é a travesti pobre. Só a rica, né? Que nem tem a glamour, que ela até ganhou o troféu de melhores do ano no Faustão. Agora, porque ela tá lá na Globo, aí ela é top, Léo Áquila. Mas aí aquelas que estão em volta da gente, a gente já olha com uma cara, né? De certo desprezo. Como se a gente, só por ter vagina, fosse melhor do que elas. Um Pablo Vittar tá estourando, mas porque ele tá rico. Mas você como mulher, você como mãe, você queria ser a mãe do Pablo Vittar? Você quer que o seu filho seja um travesti também? Mesmo que ele não seja de sucesso? Que seja um travesti pobre? Então vamos começar a deixar de pensar feito homem. Porque a gente entrou na questão de que a gente é criada nessa sociedade patriarcal e continua propagando tudo aquilo que colocaram na nossa cabeça no passado. Continua deixando os homens nos dominarem, né? Porque se eu fosse deixar o meu pai me dominar, eu seria uma das mulheres mais machistas que vocês conhecem. Porque ele é extremamente machista em todos os sentidos. Mas eu falei, não, eu vou quebrar isso. Eu vou ser a pessoa que vou ser diferente. Eu não vou deixar meu pai me fazer ter vergonha porque eu fui mãe
Ou porque hoje eu sou mãe solo. Porque meu pai falou um monte, me escorraçou, ficou sem falar comigo. Só não me bateu, acho que de medo de eu perder a criança. Deixei meu pai fazer isso na minha cabeça. Eu não deixo quando meu pai fala, porque eu tenho 3 filhos, um de cada relacionamento, que agora eu não presto, que eu sou mulher que só presto pra sexo. Não interessa meu pai pensar isso e outros homens também. Eu não penso isso a meu respeito. E pior que tem um monte de mulher que pensa isso também. Porque eu tenho uma ex-gerente minha, que uma vez ela tava falando, mas a fulana tem 4 filhos e é um de cada pai. Aí eu virei pra ela, qual o problema da fulana ter um filho de cada pai? Porque eu tenho 3 filhos e é um de cada pai. Qual que é o problema? Ela ficou toda sem graça. Mas não era isso que queria dizer. Era assim. Era isso que ela queria dizer. Que porque a fulana tem 4 filhos, um de cada pai, ou eu que tenho 3 filhos, um de cada pai, que a gente é inferior a ela. Não aceito que nem homem, nem mulher nenhuma fale isso a meu respeito. Porque eu sei do meu valor. E todas as mulheres precisam se valorizar. Todas. Dentro de religião também tem muito isso. O pastor, ele fica sabendo que a fiel tá apanhando do marido, ele vem com a história de que na Bíblia tá escrito que a mulher tem que ser submissa ao homem. Aonde? Em vez de ele incentivar essa mulher a denunciar esse crápula que tá batendo nela, que tá cometendo violência doméstica, ele manda a mulher rezar. Rezar? Agora, Deus que tem que resolver esse problema. Ela tá apanhando, ela apanha a vida toda e Deus tem que resolver esse problema pra ela. Porque nem o pastor resolve. Porque tá escrito na Bíblia que ele tem que submissa ao homem. Aqui, ó. Não mesmo. Não mesmo. A gente não tem que sofrer violência doméstica, nem física, nem psicológica. A gente não tem que aceitar que o marido da gente quer fazer sexo com a gente sem a gente querer, porque isso é estupro. Não venham usar a Bíblia como desculpa, porque a Bíblia foi escrita por homens. Até as histórias de mulheres, assim como Maria de Nazaré. Quem escreveu a história de Maria foi Lucas, né, que fez, né, Magnificar. E os outros evangelistas. Só homens escreveram a Bíblia. Aí nós mulheres temos que nos submeter a isso. Acorda, nós estamos em 2020, se valoriza, mulher. Mostra o poder que você tem. É um poder que Deus nos deu. A gente é extremamente inteligente, nós somos extremamente capazes de tomar conta